Mas será o subprime o único culpado da crise? Como diria o Jô Soares, vocês não conhecem o Jô Soares, não é? Mas o Jô Soares é assim muito parecido comigo e tal. Enfim, um bocadinho mais gordo. Ficou até elegante. Mas tinha um excelente programa que é Viva o gordo, abaixo o regime. Não é? Portanto, tinha também um significado. Mas como é que ele estava a dizer? Cadê os outros? Agora há uma versão moderna que é psicolar e que diz e o burro sou eu, e o burro sou eu. Não. Era a versão antiga do cadê os outros? A crise, se calhar esta crise toda do subprime, do arrebentamento da bolha imobiliária e destas coisas todas, como nós vimos, fez saltar aqui da toca muitos coelhos sem cartola. E, ao que eu saiba, para já, no nosso país não há grandes consequências, mas há indivíduos que estão presos e não consta que seja por jogar no subprime. Se calhar o subprime escondia algumas coisas que, paulatinamente, vão vir à luz da ribalta. Mas lembrem-se, a única pessoa, vocês não perceberam, já não é da vossa geração, se calhar, mas a única pessoa que fez esquemas de pirâmide e que apanhou 14 anos de prisão, esquemas de pirâmide, como o atual, não é? O atual, e apanhou 14 anos de prisão, foi a Dona Branca. Mas essa, obviamente, não tinha o poder que os novos príncipes da finança que fizeram tudo isto hoje têm. Segundo Stiglitz, Joseph Stiglitz, segundo Stiglitz, as causas da crise são as seguintes. O Stiglitz, há muito, conjuntamente com os outros economistas, não eram muito ouvidos, porque não estavam na moda, vinha a enunciar a chegada da crise e a alertar para as suas desastrosas consequências. Na sua opinião, as principais causas da crise são, para além da ganância das instituições financeiras e dos novos instrumentos financeiros que potenciaram o subprime, são a guerra do Iraque e o duplo falhanço do FED, a crença na autorregulação dos mercados, e permitiu, não atempadamente, a subir os juros, se trocasse a bolha EC pela bolha imobiliária. A crença na autorregulação dos mercados foi, de facto, um paradigma que, depois de Pinochet, que depois de Reagan e depois da Margaret Thatcher, sobressaiu em todas as leituras económicas, em toda a teoria económica. Mas eu continuo a considerar que a crença, a autorregulação, crer que o mercado se autorregule é a mesma coisa que crer que um drogado se cure colocando-lhe à frente todos os dias a droga à sua disposição. Os mercados autorregulam-se. Se os mercados se autorregulam, é um contrassenso. Os mercados não se autorregulam. Porquê? Porque a ganância humana é imensa. E, portanto, quando a ganância humana tiver a sua própria regulação, tudo bem. Agora, enquanto não tiver, tudo bem. Mas falemos um pouco da crença na autorregulação e vou aqui utilizar as palavras de uma pessoa que vocês conhecem, que é o Lula da Silva, que é o Presidente do Brasil. Na abertura da reunião do G20, disse: a crise é consequência da crença cega na capacidade de autorregulação dos mercados e, em grande medida, na falta de controle sobre as atividades dos agentes financeiros.
Por muitos anos, especuladores tiveram lucros excessivos, investindo o dinheiro que não tinham em negócios mirabolantes. Todos estamos pagando por essa aventura. Este sistema ruiu como um castelo de cartas. Com ele veio abaixo a fé dogmática no princípio da não intervenção do Estado na economia. Muitos dos que antes abominavam o maior papel do Estado na economia passaram a pedir desesperadamente a sua ajuda. Será que esta crise é o fim do neoliberalismo? Ao contrário de Stiglitz, eu não considero que esta crise tenha ditado o fim do neoliberalismo e das teorias fundamentalistas do livre mercado. O Stiglitz dizia que esta crise era para o neoliberalismo, aquilo que a queda do muro de Berlim foi para as doutrinas de Estado centralizado. No entanto, até o Fundo Monetário Internacional, organismo que nos últimos 30 anos anda a pregar, e no caso dos países mais frágeis, a impor a disciplina fiscal, a liberalização do comércio externo, a liberalização das taxas de juros, a privatização e a desregulamentação em várias áreas da atividade económica, vem paulatinamente alterar o seu discurso. O palácio, o templo do neoliberalismo começa a reconhecer as suas próprias culpas e as falhas do sistema. A ideia que indivíduos e empresas, na busca do seu autointeresse, não são necessariamente ou em geral conduzidos por uma mão invisível rumo à eficiência económica, após anos de clausura, regressou à luz do dia. Não ouçam. A ortodoxia económica dos Estados Unidos afastou a intervenção estatal e glorificou o laissez-faire. É agora refrescante e edificante que os Estados Unidos e o Reino Unido e outras economias desenvolvidas acolham as propostas keynesianas de envolvimento do Estado nos negócios. Isto é o FMI a falar. Um artigo que fez o sucesso que fez. Impossível pensar na coisa de hoje. Naquela análise, todos temos culpa ou não, falemos já agora. FMI, laissez-faire, states are Keynesian now, all refresh. É um artigo emanado do Fundo Monetário Internacional, a catedral do neoliberalismo. Ainda bem que não estou aqui com os meus colegas, senão agora era a altura de me atirarem mesmo eles dos meus pés. Que é o papel das universidades na crise. É das escolas de economia e gestão que tem saído boa parte dos quadros dos mercados financeiros e dos gestores de topo que tomaram decisões que conduziram à atual crise. Essas escolas foram construindo uma grande homogeneidade em torno do modelo americano. Que era americano é bom. E, obviamente, estava completamente rendido, desde a Reagan, desde a Escola de Chicago, desde Milton Friedman, à escola neoclássica. O paradigma neoclássico não pode ocupar todo o espaço. A economia não é uma disciplina monolítica. É engraçado que eu aqui há uns anos fui fazer já há bastantes anos, talvez, há 20 anos, fui fazer umas preleções nos retiros de padres e de bispos. Na altura a falar-lhe sobre a entrada de Portugal na Comunidade Europeia e das maneiras de abordar toda esta situação. E uma das coisas que disse foi:
é fundamental para a Igreja, que prega uma doutrina social, portanto, e que tem um papel muito importante na Universidade Católica, que altere o seu esquema de pensar a economia dessas coisas. Nada mais certo. É como aqueles ditados populares que eu gosto muito de usar: chuva em novembro, Natal em dezembro.